Na verdade, Deus estava preparando o caminho para a vinda de Jesus, a primeira vinda. Deus estava preparando. Então, quando Jesus foi nascer, já tinha um império que dominava o mundo, e todas as fronteiras agora era tudo de um império só, e Roma constrói grandes estradas, algumas estão em funcionamento na Europa até hoje, e então varre os piratas do mar, facilitou o intercâmbio entre povos, um império mundial, uma língua mundial, a língua grega, um sentimento de liberdade em todos os povos, querendo um salvador, querendo um libertador. E aí o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vai dizer o seguinte: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar os que estavam sob a lei. Vindo a plenitude dos tempos, ou seja, Deus escolheu um tempo específico para a primeira vinda de Jesus. Jesus poderia ter nascido agora, nesse tempo? Poderia. Jesus poderia ter nascido há 1000 anos atrás? Poderia. Jesus poderia ter nascido antes da época dele? 500 anos antes? 700 anos antes? Poderia. Mas Deus escolheu aquela época. Ele determinou que aquela época era a plenitude dos tempos, era a época perfeita para ele vir ao mundo. Eu tenho hora que a mente da gente tem hora que começa a imaginar coisas, né? Então, na minha mente, eu comecei a pensar uma vez o seguinte: e se Jesus, em vez de ter vindo há 2000 anos atrás, viesse agora, a primeira vez, não a segunda, a primeira. Teve um livro famoso, escrito 100 anos atrás, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um clássico, esse livro. Seus Passos, o que faria Jesus? Mas eu fico pensando diferente. E se ele tivesse vindo agora? E se, em vez de ter tido o cristianismo, o judaísmo que tivesse se espalhado e muitos outros povos tivessem se tornado prosélitos, e hoje a gente tivesse grandes igrejas, sinagogas, mas não que ensinasse só o Novo Testamento, mas vai ensinar só o Antigo Testamento. E tem igreja que quase que ensina só isso mesmo. Hoje a gente tem o Novo e o Antigo Testamento, mas a gente olha algumas igrejas, elas são mais igrejas do Antigo Testamento que do Novo. Porque o Novo Testamento não apoia tanta coisa que eles fazem, então eles têm que buscar no Antigo. E eles têm vontade de ser pessoas do Antigo Testamento mesmo. Pela vontade de algumas pessoas, hoje tinha que ter apedrejamento, matar igual matava, dente por dente, olho por olho. Ah, não, esse evangelho de Jesus é muito light, se bater numa face da outra, o negócio gosta do Antigo Testamento, gosta de Moisés, dente por dente, olho por olho. É sério, tem gente que fala isso. Então, já pensou? Teria tudo, mas seria só o Antigo Testamento. E aí Jesus vem. Agora, como que seria o confronto dele? Com quem ele confrontaria hoje? Com quem ele receberia e seria chamado de pecadores hoje? Com quem ele andaria hoje? Com quem ele não andaria hoje? Aí você começa a pensar. Quem que representava os escribas, saduceus, fariseus, principais do templo, quem eles representavam naquela época, o que eles eram naquela época e o que seria o equivalente hoje? Quem seriam hoje os pecadores que Jesus comia e andava e os recebia? Para pensar? Como que seria se ele entrasse em nossos cultos?
participasse de nossas festas, chegasse, como que seria? Onde será que ele pregaria hoje? Será que ele teria espaço? Em alguns congressos? Ou será que ele pregaria nas ruas, como ele pregava? À beira-mar? Como que seria? Já parou para pensar? Eu acho que ele chocaria, assim como ele chocou há 2000 anos atrás, e se você for ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é só você ler, como se você nunca tivesse lido, e começa a ver Jesus andando lá, e aquelas pessoas, e a gente vê que essa palavra, aqui, os 4 evangelhos são revolucionários hoje. Jesus é revolucionário para os dias de hoje. Imagina 2000 anos atrás. Para hoje, ele é revolucionário. E algumas coisas que ele fez. A gente se chocaria com as respostas. Talvez a gente levaria um dos maiores sustos que poderíamos levar, é chegar a alguma constatação que, muitas das vezes, a gente tem que saber se estamos com o evangelho de Jesus ou o evangelho dos fariseus. Que lado que a gente está? Bom, o mundo foi preparado para a primeira vinda de Jesus, para finalmente cumprir o que eu coloquei logo no início da aula, o plano da salvação. Para finalmente isso aqui acontecer. O que Deus falou lá em Gênesis 3:15, a semente da mulher. Viu só como a gente foi fazendo a construção e agora estamos chegando logo no início? Chegou a época disso aqui. Mas antes, Deus havia avisado. Ele avisou a cidade que o Messias, o Salvador, ia nascer. Ele falou. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Deus avisou tudo. Miqueias, né? Miqueias. Ele falou também que primeiro ele falou que ele nasceria de uma mulher, seria semente da mulher. E depois ele avisa, em Isaías 7,14, que seria uma mulher mesmo, mas seria uma mulher virgem. Ele dá outro detalhe sobre o nascimento, como seria o Messias. Ele seria semente da mulher, mas seria de uma mulher virgem. E a virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Falou a cidade que ele ia nascer. E tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menores das cidades de Israel, porque de ti sairá o regente, o príncipe, o regente das nações. Deus avisou também até as palavras na cruz que Jesus ia falar. Sabia disso? Até as palavras da cruz foi profetizada 1000 anos antes de Jesus nascer. 1000 anos antes de Jesus nascer, no Salmo 22, versículo 1, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, fala as palavras que Jesus ia falar na cruz. Já viu o Salmo 22, versículo 1? Deus meu, por que me desamparaste? Foi profetizado até as palavras na cruz do Messias. 1000 anos antes. Aqui também, nesse mesmo livro, Isaías, no capítulo 53, é um capítulo impressionante na culto de ceia, lá na congregação, que eu sou pastor. Sábado passado eu preguei sobre isso aí. Salmo 53. É impressionante. Quase 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías
profetiza como se estivesse vendo Jesus na cruz, como se estivesse vendo ele sofrer. Porque quem deu crédito à nossa pregação? Porque olhando nós para esse, ele foi subido como um renovo de uma terra seca. E olhando nós para ele, nenhuma beleza movíamos para que o desejássemos. Era homem de dores, experimentado nos trabalhos. E não fizemos dele causa alguma. Era desprezado. Quantas vezes Jesus era desprezado e alguém chegava e falava, olha, esse aí não pode ser o Messias. O Messias tinha que nascer em Belém, mas Jesus nasceu em Belém mesmo. Não sabiam, porque ele foi criado em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era desprezado. Isaías já falou, ele era desprezado. Nenhum caso não dávamos razão para ele. Isaías continua, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e iniquidades. E agradou Deus moê-lo. Ele expiou. Olha só, Isaías fala como se estivesse vendo Jesus, mas ele profetizou quase 800 anos. 750 anos aproximadamente antes de Jesus nascer. Deus estava avisando tudo, dando detalhes. Deus fala também no livro de Malaquias, no capítulo 4, no último capítulo, que ele mandaria um precursor na frente. Elias viria primeiro. Aí Jesus depois explica em Mateus capítulo 14 quem era esse Elias, que não era o Elias lá que foi arrebatado, mas alguém que em Lucas 1 fala que nasceu e viria no espírito e virtude de Elias, João Batista. E Jesus fala, esse era o Elias que havia de vir. Ou seja, Jesus está se referindo a Malaquias capítulo 4. Tudo foi profetizado, ia ter um precursor. Isaías, no capítulo 40, chega a profetizar o que o precursor de Jesus ia falar. Salmo 40, Isaías 40. Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Isaías profetiza até o que João Batista ia pregar. Você já pensou que exatidão? Coisa impressionante. Os detalhes. Outro detalhe, esse Messias teria que também ser um descendente de Davi. E Deus fala para Davi, nunca vai faltar quem se assenta no seu trono. A casa de Davi foi cortada no ano 586, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia e nunca mais teve um rei. Como Deus então não prometeu errado? Não, Deus estava falando do seu descendente, Messias, não de Salomão e dos descendentes dele. Estava falando de um que assentaria no trono para sempre. Deus estava falando porque o que significa a palavra Messias? Ela tem o mesmo significado da palavra Cristo. Com a diferença que uma é no hebraico e outra no grego, mas as duas significam a mesma coisa. Messias e Cristo significam o ungido. O ungido. E aí, a gente vai ver outras coisas extraordinárias também. E no livro de Isaías também. Por isso que Isaías é chamado de profeta messiânico. Isaías, em 2 capítulos, no capítulo 11 e depois no capítulo 61, ele vai falar sobre o ungido. No capítulo 11, a partir do versículo 1, vai dizer assim, estará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, o Espírito... 7, aí você vê 7 nomes.
E lá no livro de Isaías 61 é mais conhecido. Jesus vai ler esse livro na sinagoga de Nazaré, quando vão entregar para ele o livro do profeta Isaías. Ele vai ler o capítulo 61 e vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas e a lhe pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele lê Isaías 61. E aí ele fala: hoje se cumpriu essa escritura, e devolve-lhe. Quanta coisa, estava tudo profetizado. Foi também profetizado que ele seria traído. Salmo 41. Se eu não me engano, é o versículo 9, mas aí tem que checar para ver. Até aquele que come comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Já profetizava que teria um traidor. É o 9 mesmo? A minha memória não falhou, não. No dia da ceia, Jesus fala: aquele que eu colocar o bocado de pão é o que vai me trair. E eles não entendem nada. Eles veem ele colocar num prato de Judas e pensam: não, o Judas é o tesoureiro. Ele certamente falou alguma coisa para ele, que Judas logo depois sai. Certamente para ele comprar alguma coisa. Ele é o tesoureiro do grupo. Eles não entenderam, sendo que Jesus falou: aquele que eu colocar o bocado de pão é o que vai me trair. Porque Judas não tinha cara de traidor. Sabia disso? Por isso que eles não sabiam. Estava tudo sendo profetizado. Todos os detalhes. Tudo. Isaías, nos capítulos 53, chega a falar mais ainda, que ele foi sepultado com os ímpios e com os ricos. Isaías 53. Quando Jesus, assim que ele morreu, um dos discípulos ocultos dele, que não tinha coragem de se manifestar até então, nessa hora ele se manifesta. José de Arimateia, um homem riquíssimo, certamente membro do Sinédrio, ele chega para o governador Pilatos e fala: governador, eu quero fazer um pedido. E ele era muito rico, o governador não recusou o pedido dele. Eu quero o corpo de Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Por que você quer esse corpo? Eu quero sepultar ele na minha sepultura. E ele pega o corpo, Jesus, e coloca na sepultura dele. E aí, cumpre Isaías 51, na sepultura dos ricos. O rico ele foi sepultado. Até isso Isaías falou. E se cumpre quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus para sepultar na sepultura dele. Só que ele ficou tranquilo para usar a sepultura depois, né? Que Jesus ficou pouquinho tempo, né? Só 3 dias. E saiu de lá, ressuscitado. Mas tudo estava sendo profetizado. Salmo, agora eu não lembro se é o 16 ou 116. O salmista também fala que Jesus não ficaria na sepultura, o Messias não ficaria, não deixará, não permitirá. E aí é outra profecia também: não permitirá que os seus ossos sejam quebrados. Todo crucificado, Roma quebrava os ossos antes da pessoa morrer. O camarada estava no nosso sofrimento lá, e antes de morrer eles ainda faziam mais essa crueldade, chegava e quebrava os ossos do camarada. Quando eles foram fazer isso com Jesus, ele já tinha pendido a cabeça, já tinha inclinado. Mas falou: olha, não dá para fazer, não tem graça fazer com quem morreu. Tem que estar vivo para a gente ver o camarada gritar. Eles eram masoquistas. Então vamos fazer o seguinte: não dá para quebrar as pernas, que ele já morreu. Pega essa lança aí. Pegou uma lança, furou do lado, saiu sangue e água. Mas Davi tinha profetizado: não deixará quebrar os meus ossos.
E aí ele profetiza mais: e não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quer dizer que o corpo seja deteriorado. Em 3 dias, Jesus ressuscita. Tudo estava sendo profetizado. Tudo estava sendo avisado. Todos os detalhes. O plano estava sendo todo desenhado. Tudo, 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 tudo. Na segunda vinda, aí que está o detalhe. Ele desenhou tudo, mas o que ele não desenhou? Quando o Messias viria. Ele falou tudo menos isso aqui. Quando Jesus veio, eles não aceitaram. Eles ficaram em choque, não estavam esperando. Eles estavam esperando um outro jeito, um outro Jesus, um outro Messias. Um político, um general. Uma mistura de Davi, Salomão, Alexandre o Grande, tudo num Messias só. Mas Jesus não era nada disso. Falou: meu reino não é desse mundo, já começava assim. O meu reino já está dentro de vocês. Agora, na segunda vinda, nós temos vários detalhes também. É só pegar Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Ele está desenhando. Ó, vai acontecer, vai estar assim. O mundo vai estar assim. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. O que ele não fala? O quando. Como ele falou no primeiro. A data ele não fala. Assim como ele não avisou quando que ia ser o dilúvio também. E aí Jesus fala em Mateus 24, e assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mesmo jeito, no dilúvio, na primeira vinda e na segunda, a mesma coisa. O tempo ele não fala. É a única coisa que ele não abre mão de falar. Mas ele fala: vai estar acontecendo assim, vai estar acontecendo isso, vai estar acontecendo isso. Vocês fiquem vigilantes. Mateus 24, Marcos, são 3 capítulos bem parecidos, mas cada um traz um detalhe diferente do outro. Mateus 24, os 3 sinóticos falam. Marcos 13 e Lucas 21. Lucas 21 chega a dizer que haveria epidemias. Na época do coronavírus, eu fiquei pensando, falei: uma coisa interessante, né? Lucas chega a usar essa expressão, porque Mateus usa a expressão peste, mas Lucas não. Ele usa a expressão epidemias. Porque Lucas era médico, né? Então ele conta tudo. 2 Pedro está com muitos detalhes, 1ª Epístola de João dá muitos detalhes, está tudo dando detalhes, está tudo desenhado, mas ele não fala o quando. Então, assim como ele veio a primeira vinda, é certeza que ele vem a segunda. A diferença é que ele não vai vir nascer na manjedoura, não vai vir um bebê, não vai vir... Não. Agora é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um cavalo branco, e virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Bem? Mas o plano é perfeito, e assim como cumpriu tudo isso aqui na primeira vinda, a segunda também é certeza que vai se cumprir. Amém? Deus abençoe. Boa noite a todos.